A história começa com a imagem de um jovem policial chamado Cheon Tae-jun consolando sua própria miséria. Ao lado dele está a silhueta de um jovem, vestindo shorts e uma camiseta sem mangas, fazendo uma pose super sonhadora, mas essa silhueta é apenas fruto de sua imaginação. A história volta para 3 meses antes, quando Tae-jun foi recém-designado para Chungok. No entanto, as tarefas que lhe foram dadas eram bastante triviais. Coisas como acalmar um velho bêbado ou trocar lâmpadas para os idosos e até mesmo ajudar no parto de um bezerro para a tavaca do chefe da aldeia. Mas claramente ele é um policial, não o presidente da União de Jovens. Hoje Tae-jun retorna após um dia ajudando no parto do bezerro do chefe da aldeia. Todos na delegacia parecem acostumados com essa imagem dele, mas ainda perguntam sobre a aparência cansada de Tae-jun. Em resposta, Tae-jun canta uma canção sobre sua vida desamparada. Todos riem e o consolam, dizendo que ele se acostumará com o tempo, mas pensando positivamente, não é. Uma coisa boa estar em um lugar tão pacífico, sem criminosos. Tae-jun se sente culpado depois de ouvir isso e pede desculpas. Nesse momento, um velho chega para relatar um caso. Tae-jun parece sentir que um trabalho de verdade está chegando. Ele fica imediatamente animado. Aparentemente, alguém tem entrado sorrateiramente no pomar para roubar maçãs, mas o velho é fraco demais para perseguir o ladrão. O ladrão é pequeno e tem cabelo castanho claro. Após relatar, o velho vai embora. Antes que o superior designe a tarefa, Tae-jun sobe em sua bicicleta e sai em alta velocidade, deixando todos boquiabertos. Enquanto estaciona sua bicicleta, Tae-jun pensa consigo mesmo: esta é definitivamente minha chance de provar meu valor. Tão animado, mas ele acabou de ser repreendido. Não foi por isso que me tornei policial. Calma, vou apenas fazer uma pequena patrulha. Não existe lugar que seja pacífico o tempo todo. Então Tae-jun sai para patrulhar. Depois de um tempo, ele passa por um pavilhão. Tae-jun é convidado por algumas senhoras idosas reunidas ali para comer melancia, mas ele recusa e continua pedalando. Um pouco mais adiante, Tae-jun agora parece completamente pálido, porque o sol está alto no céu. Ele está com tanto calor que poderia torcer seu chapéu e sair água. Isso é ridículo. Andar de bicicleta sob este sol escaldante não é nada além de tortura. Mas bem, vou apenas verificar os arredores e ver o que está acontecendo. Se houvesse um ladrão agora, ele provavelmente já teria fugido. Tae-jun sente o cheiro das maçãs e o acha familiar, tão perfumado. De repente, Tae-jun ouve um barulho estranho. O jodoalho estranho. Ali está um jovem muito bonito e elegante. O cérebro de Tae-jun de repente entra em sobrecarga. Ele determina que este é o ladrão de maçãs, correspondendo à descrição do velho. Vendo isso como sua chance, Tae-jun saca as algemas. Então se aproxima por trás do jovem. 1, 2, 3, Tae-jun consegue imobilizar o jovem com sucesso. Uma mulher de meia idade por perto ouve o barulho e se aproxima. De repente a mulher exclama: "Meu Deus!" Tae-jun se gaba animadamente: "Senhora, eu finalmente peguei o ladrão de maçãs." Não, esse não é o ladrão. Esse garoto é o neto do dono do pomar. Tae-jun fica paralisado. Ele olha para a perna ferida do jovem. Não desta vez, ele está realmente em apuros. A cena muda para Tae-jun e o jovem chamado Ju chegando à delegacia. Ju diz que definitivamente não vai deixar Tae-jun escapar impune. O capitão de Tae-jun tenta acalmar Ju. A tia de Ju diz com raiva: ele machucou alguém desse jeito. Como ele vai poder trabalhar nessas condições? Outro colega tenta mediar. Ele usa toda a sua eloquência para falar em nome de Tae-jun. Só desta vez, Ju. Então Ju concorda relutantemente. Por causa de todos vocês, vou deixar passar. Além disso, parece que ele não fez por mal. Se realmente aconteceu enquanto ele pegava um ladrão, então não vou fazer um grande alarde sobre isso. Mas antes que Tae-jun possa se sentir aliviado, Ju rapidamente joga um balde de água fria nele. Sim, eu entendo, mas perdão, está fora de questão. Tudo bem, o Ju está sempre certo. Agora vamos para casa. Tae-jun, a contragosto, leva Ju para casa. Ok, então Tae-jun obedientemente aceitou seu destino e levou Ju para casa. Mas a atmosfera estava tão fria que parecia uma faca apunhalando direto o coração de Tae-jun. Ele chorou silenciosamente por dentro. Era dolorosamente constrangedor. Então Tae-jun quebrou o silêncio. Sobre o que você disse mais cedo, que não pode trabalhar lá fora no jardim. Então me deixe ajudar. Ju respondeu calmamente. Não é só o pomar de maçãs. Eu também planejei consertar a casa e fazer uma limpeza.
Tae-jun imediatamente se ofereceu para fazer todas essas tarefas, surpreendendo Ju. Eu posso cuidar de tudo isso, então você não precisa se preocupar com nada. Vendo Tae-jun daquele jeito, Ju de repente se sentiu um pouco envergonhado. Ele virou a cabeça. Claro, tem que ser assim. Bem quando Tae-jun estava prestes a iniciar uma conversa, Ju se espreguiçou e bocejou sonolentamente. Coincidentemente, Tae-jun flagrou aquele momento um tanto charmoso. Seu rosto corou. Quando Ju olhou de volta, Tae-jun timidamente virou-se bruscamente para a frente, apesar do questionamento de Ju. Eles continuaram discutindo ruidosamente até chegarem na casa de Ju. Tae-jun apressadamente tirou Ju do carro, o carregou nos braços e o colocou firmemente na varanda. Então Tae-jun se despediu e saiu correndo com toda a sua força, deixando Ju e o cachorro o observando confusos. Que cara estranho, pensou Ju. Quando ele chegou ao seu carro, percebeu que sua pimenta já estava dura. Agora ele tinha que voltar para a delegacia. Mas como lidaria com a pimenta? Mas fazer isso na viatura da polícia parecia um pouco... Ele pensou, mas Tae-jun ainda assim aliviou sua pimenta com a mão. Mas ele não conseguia terminar e começou a imaginar Ju o ajudando. Como esperado, ele conseguiu se aliviar. Sentado relaxado no carro, Tae-jun disse silenciosamente, Ju, me desculpe. Depois daquela conversa, Tae-jun cumpriu sua palavra e ajudou Ju a cuidar do pomar de maçãs, limpando e consertando a casa. A atmosfera entre Tae-jun e Ju se suavizou e parecia estar mudando de alguma forma. Hoje, depois de terminar o trabalho, Tae-jun se jogou para descansar. Finalmente vivo um dia de folga, mas sem descanso. Se ao menos eu não tivesse cometido aquele erro. Ei, onde você foi? Talvez eu devesse ir descansar um pouco lá fora. Tae-jun deitou no chão para descansar olhando para o cachorro ao seu lado. Ele de repente se lembrou da casa de sua avó de muito tempo atrás. Mas para onde você foi mesmo? Ele se pegou começando a pensar de forma confusa. Tae-jun agarrou seu cabelo para se manter acordado. Aquele lugar também estava começando a ficar duro. Sentindo-se todo irritado, Tae-jun decidiu descansar um pouco desta vez. Tae-jun teve um sonho com Ju. Ele sonhou que Ju o estava acordando. Ao mesmo tempo, Ju estava sentado sobre ele, perguntando gentilmente a Tae-jun. O Ju é bonito. Tae-jun sentiu seu coração disparar. Enquanto olhava para ele, Ju continuou. Eu sei de tudo, sua pimenta fica dura toda vez que me vê e você se alivia sozinho, certo, Osotais? Mas eu quero te beijar, Tae-jun. Imediatamente, o rosto de Tae-jun ficou vermelho vivo. Claro, pode me beijar. Bem quando Tae-jun estava prestes a beijar Ju, uma chamada tocou despertando-o do sonho. Abrindo os olhos, Tae-jun viu o cachorro lambendo seu rosto e Ju, trazendo comida parado na sua frente. Estava sonhando. Levante-se, é hora do jantar. Eu também vou poder jantar. Tae-jun ficou perplexo, misturado com vergonha, e então instantaneamente animado ao perguntar. Eu também posso comer. Você deve estar com muita fome. Eu não sou tão insensível, sabe? Além disso, quando visitas vêm em casa, elas têm que ser bem servidas. Isso é o correto. Então se apresse e me ajude a pôr a mesa. Tae-jun seguiu atrás de Ju, pensando em como ele era fofo. Ele não se esqueceu de avisar Ju antes devagar ou você vai cair. Ju disse que não cairia, mas ainda assim fingiu tropeçar como uma brincadeira. Mesmo sabendo que Ju estava brincando com ele, Tae-jun ainda se preocupou e o puxou para perto perguntando... Você está bem, Ju? Olhou para cima para Tae-jun, fazendo Tae-jun pensar que Ju havia machucado o pé. Percebendo que Tae-jun estava genuinamente preocupado, Ju sentiu que talvez tivesse ido longe demais na brincadeira. Então ele rapidamente disse, estou bem, e saiu apressado dizendo, vou preparar mais bebidas. Quanto a Tae-jun, ele olhava para suas próprias mãos felizmente. Depois correu atrás de Ji-Yu para ajudar a preparar a comida. Vendo a mesa farta e bonita diante dele, Tae-jun não pôde deixar de dizer uau. Então ele comeu enquanto se sentia profundamente comovido, fazendo Ji-Yu cair na gargalhada. Os dois brindaram fazendo as pazes depois de tudo. Quando estavam um pouco bêbados, Tae-jun finalmente não conseguiu se conter e disse: eu pensei que você, Ji-Yu, me odiava tanto por causa do meu erro que te machucou. Então se algo acontecer comigo, é merecido. Ji-Yu coçou a bochecha. De qualquer forma, você não tinha má intenção. Eu também tenho que te agradecer por proteger meu jardim. Tae-jun encarou Ji-Yu. Ji-Yu de repente se sentiu envergonhado e Tae-jun sorriu de forma boba. Ji-Yu corou profundamente e gritou: por que você está rindo de mim? Ji-Yu estava tímido. Ei, não pode rir, eu disse. Não ria. Se você rir de novo, eu te expulso. Tae-jun segurou a mão de Ji-Yu.
Então, de repente, parou de rir e olhou para Ji-Yu intensamente. Seu olhar se suavizou, provocando Ji-Yu, que já estava envergonhado, o que o deixou ainda mais agitado. Taejun chamou o nome de Ji-Yu, com uma voz rouca e cheia de desejo. Ji-Yu, se você não gostar, é só dizer não. Ji-Yu se assustou. Depois fechou os olhos com força, enquanto Taejun o beijava sem parar nos lábios. Depois de um tempo, quando se separaram, Taejun sussurrou: Ji-Yu, posso passar a noite aqui? E assim Taejun teve permissão para passar a noite na casa de Ji-Yu. Embora dormissem juntos, a atmosfera entre eles era de uma timidez constrangedora. Taejun se virou para olhar para Ji-Yu, que estava virando seu pescoço em sua direção. Ele não conseguiu se conter e se aproximou para abraçar Ji-Yu. Ji-Yu, você está dormindo? Ji-Yu se assustou, virou-se e disse ainda não. Parecendo ter obtido a resposta que queria, Taejun beijou Ji-Yu na bochecha. Depois se inclinou e começou a murmurar sonhadoramente. Ji-Yu sentiu o calor de Taejun e tremeu um pouco porque era muito intenso. Mas Taejun percebeu que Ji-Yu hesitou e disse: se você não gostar, é só me empurrar. No entanto, Ji-Yu abraçou Taejun e disse: você não me odeia, você quer ficar com o Taejun. Aquilo quebrou a mente racional de Taejun instantaneamente. Taejun começou a ficar mais intenso. Ji-Yu ficou um pouco assustado, porque o calor de Taejun era avassalador, mas as coisas correram bem de qualquer maneira. Quando Ji-Yu ficou cansado demais e desmaiou, Taejun finalmente parou e olhou para Ji-Yu dormindo. Taejun o achou incrivelmente adorável. No dia seguinte, na delegacia, o rosto de Taejun ainda estava radiante. A luz brilhante que irradiava de Taejun ofuscou todos ao redor. O capitão perguntou a Taejun: aconteceu algo divertido hoje, Taejun? Respondeu timidamente o de sempre, mas sua expressão o entregou. Outro colega, igualmente curioso, perguntou: por quê? Arrumou uma namorada, Taejun? Pensou por um momento, depois respondeu envergonhado: não é nada disso, senhor. Todos na delegacia estavam convencidos de que ele já tinha uma namorada. Ao anoitecer, Taejun ainda estava perdido em pensamentos sobre Ji-Yu, até mesmo preocupado que Ji-Yu pudesse estar bravo com ele. Ele imaginou Ji-Yu o culpando por ser cruel quando acordasse e descobrisse que ele tinha ido embora. Eu sou apenas seu brinquedo. Então Ji-Yu se virou, deixando Taejun chorando para trás. Só de imaginar isso, Taejun ficou todo arrepiado. A delegacia de repente pareceu gelada. Então o capitão anunciou a hora da patrulha. Taejun levantou-se rapidamente para pegar a tarefa. Se ouvir o Ji-Yu, preciso me desculpar por ter ido embora. No caminho para casa, devo comprar algo gostoso. Certo, eu também preciso pegar o número do Ji-Yu. Depois do trabalho, Taejun, com os braços cheios, foi para esta casa de Ji-Yu. Mas o que o recebeu foi Ji-Yu abraçando alegremente um cara jovem. Justo quando Taejun estava prestes a sair em silêncio, Ji-Yu o notou. Taejun foi pego. O jovem também apertou seu abraço em Ji-Yu, com os olhos desconfiados de Taejun. Vendo isso, Taejun franziu a testa, mas Ji-Yu caminhou alegremente até Taejun, com os olhos brilhando. O que ele está fazendo agora? Ah, Singyu, eu já vou indo. Você parece tão tranquilo dormindo. Eu não queria te acordar, disse Taejun, enquanto olhava desafiadoramente para o jovem. O jovem se aproximou dos dois, sorrindo naturalmente e os cumprimentando. Taejun se sentiu desconfortável, mas imediatamente mudou para o modo cachorrão bem comportado. Quando Gyu se virou, o jovem, com um olhar desconfiado, também estendeu a mão para cumprimentar. Seu nome era Dong-hyun. Taejun apertou sua mão educadamente e se apresentou. Os dois se avaliaram em silêncio. Enquanto isso, o pequeno Gyu não percebia nada, focado no presente que Taejun havia trazido. De repente, Gyu interrompeu o momento tenso. Vocês dois já se conheceram, então nós três deveríamos sair para beber. Instantaneamente, o coração dos dois se derreteu por Gyu. Mas Taejun afagou a cabeça de Gyu e disse: você disse que vocês dois são bons amigos há muito tempo, mas se conheceram hoje e já estão se divertindo juntos. Então, Taejun deu um tapinha no ombro de Dong-hyun e o interrompeu. Está tudo bem, comam e depois se divirtam juntos. Certo, Dong-hyun? Taejun rangeu os dentes ao chamar o nome de Dong-hyun. Depois se despediu de Gyu e foi embora. Vendo Taejun partir, Gyu ficou triste. Você quer que nós três comamos juntos? Dong-hyun se sentiu desconfortável ao ver Gyu daquele jeito. Então ele disse: está muito quente, vamos entrar logo. Gyu ouviu isso e concordou com a cabeça. A cena muda para a casa de Taejun.
onde ele está esparramado no sofá sentindo tudo menos felicidade. Hoje deveria ser o dia de folga do Gil e um dia feliz. Então por que eu não me sinto nada feliz? Por quê? Porque você foi repetidamente rejeitado por Gil para se encontrarem. Gil esteve ocupado comendo e viajando com a família de Dong-hyun. Então Tae-jun não conseguiu ver Gil por vários dias. E Gil também é próximo da família daquele amigo. Tae-jun agora realmente quer muito ver Gil. Olhando as mensagens antigas com Gil Tae-jun, fica triste porque Gil não lhe manda mensagem há muito tempo. Nesse exato momento, uma mensagem de Gil chegou para Tae-jun. Emocionado, ele pensou que poderia ter um ataque cardíaco, sua mão tremendo, enquanto pegava o celular. Gil disse que tinha voltado para casa. Imediatamente, Tae-jun ficou animado, arrumou o cabelo, tomou banho, trocou de roupa, passou perfume e foi encontrar Gil. Saindo de casa, ele não conseguia conter sua alegria, praticamente pulando e assobiando por todo o caminho até o carro. Tae-jun ainda não conseguia acreditar que estava prestes a ver Gil. No portão de Gil, Tae-jun chamou por ele, mas não obteve resposta, e o portão estava aberto. Tae-jun entrou, olhando ao redor, pensando que Gil poderia ter saído. Mas perto da porta da casa, um pouco mais adiante, Tae-jun ouviu duas vozes, a de Gil e a de Dong-hyun. Gil, eu gosto de você. As palavras de Dong-hyun deixaram Tae-jun paralisado no lugar. Eu também gosto de você. Mas foi a resposta de Gil que pareceu um golpe que o jogou em um abismo profundo. Para Tae-jun, a cena muda. Hoje, Gil está brincando com seu cachorro, mas não está nada feliz. Ultimamente, tenho contatado Tae-jun cada vez menos. E mesmo quando o faço, ele não responde. Talvez aquela tenha sido a última vez que o contatei. Será que algo aconteceu? O cachorro pareceu sentir a tristeza de Gil e pulou como se tentasse confortá-lo. Gil enxotou o cachorro porque estava realmente muito triste. Nesse momento, a voz de Dong-hyun soou. É porque você não está no clima. Você tem parecido exausto ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Gil, evitando o contato visual, disse: Não é nada demais. Mas Gil não conseguiu enganar Dong-hyun. Bem, tudo bem. Se você não quer falar sobre isso, não tem problema. Em vez disso, você aceita que eu te pague uma refeição para te animar. Vendo a mão de Dong-hyun estendida sinceramente e seu olhar sério, Gil sorriu e se levantou. Certo, vamos. Quanto o Dong-hyun vai pagar? Como eu poderia não ir? Vou comer muito. Observando Gil andar na frente, Dong-hyun suspirou de alívio. Enquanto isso, Tae-jun estava bebendo com alguns vizinhos. Isso precisa de um contexto. Tae-jun estava sentado sozinho em um banco, sentindo-se para baixo e evitando todo mundo. Mesmo assim, a situação não está resolvida. O que eu deveria fazer? Eu só dormi com ele uma vez. No entanto, enquanto tomo sopa de kimchi, ainda penso nisso. É terrível. Uma tia que viu Tae-jun tão triste perguntou sobre ele. Mas Tae-jun estava desanimado demais para ouvir qualquer coisa. Então a tia se inclinou perto do ouvido de Tae-jun e chamou: Policial Tae-jun. Tae-jun se assustou. Tia Jun-jun. Depois de conversar um pouco, a tia decidiu arrastar Tae-jun para beber com ela. Todos perguntaram a Tae-jun o que havia de errado e o elogiaram por ser amigável e entusiasmado, o que comoveu Tae-jun profundamente. Vendo Tae-jun prestes a chorar, todos disseram que ele não precisava contar, bastava olhar para o seu rosto agora. E assim Tae-jun contou tudo aos tios e tias da vila. Depois de ouvir tudo, todos riram com gosto, dizendo: Eles são tão engraçados, todos nós já passamos por isso, Tae-jun. Se você continuar ignorando, tem certeza de que não vai se arrepender. Sinceramente, não seria melhor se você expressasse seus sentimentos para essa pessoa? Mas pensando no acordo prévio de Ji-yu com Dong-hyun, o coração de Tae-jun tremeu e afundou. Ele poderia se confessar. É difícil demais. Tae-jun continuou bebendo até ficar completamente bêbado. Todos continuaram a sacudi-lo, mas ele não ficava sóbrio. Nesse momento, a ligação de Ji-yu chegou. Meio adormecido, Tae-jun ouviu alguém dizer que ele tinha uma ligação, viu a tia atendendo por ele, e então ele apagou até a noite. Uma voz familiar continuava chamando: Han Tae-jun. Tae-jun, atordoado, estava acordando. Ele olhou para cima e viu que era Ji-yu. Agora restam apenas os dois, e a atmosfera se torna incomumente silenciosa. Tae-jun olhou para Ji-yu e não pôde deixar de dizer: faz muito tempo que não nos vemos, não é? Como você tem estado ultimamente? Tae-jun tentou sorrir alegremente como se nada tivesse acontecido, mas Ji-yu se virou abruptamente, deixando Tae-jun confuso. Tae-jun de repente se sentiu profundamente magoado. Ele tem orgulho, sabe?
Mas quando Jae-yu chamou seu nome, Tae-jun se virou rapidamente. Ei, Tae-jun, por que você não atendeu seu celular, nem leu minhas mensagens e eu te liguei tantas vezes? O coração de Tae-jun ficou pesado lembrando daquele dia. Ele estava de coração partido, mas, por fora, Tae-jun ainda se desculpou. Depois mudou de assunto. Não viu o Dong-hyun por aí? Pensei que ele tinha vindo com você. Por que está sozinho hoje? Não está tarde. Você não tem medo que o Dong-hyun se preocupe. Mas quando Tae-jun continuou insistindo, Ji-yu de repente gritou, chega! Tae-jun encarou Ji-yu, vendo seu rosto cheio de tristeza à beira das lágrimas. Ji-yu, por quê? Você está chorando? Ji-yu gritou de volta. Você é tão injusto por que mencionar o Dong-hyun agora? Você nunca responde claramente quando eu pergunto. Tae-jun cerrou os punhos e explodiu. Então o que eu deveria fazer? Eu não sou nada entre vocês dois. O que mais eu posso fazer, Ji-yu? Você é muito cruel. Passamos a noite inteira juntos, mas você obviamente gosta do Dong-hyun. E ainda assim pôde fazer isso comigo. Ao ouvir isso, Ji-yu ficou confuso. Do que você está falando, eu gosto do Dong-hyun. Dong-hyun se confessou para Ji-yu. Depois daquele momento, vendo Dong-hyun corar, ele abaixou a cabeça e disse, eu gosto de você também. Mas apenas como amigos. Eu nunca pensei que pudesse ser mais do que isso. Dong-hyun disse tristemente, é verdade, você disse que gostava do Tae-jun. Antes não é. Claro, como você poderia não saber, dá para perceber só de olhar. Dong-hyun acariciou gentilmente a cabeça de Ji-yu. Ji-yu, não se sinta culpado. Nós somos melhores amigos, certo? Eu só quero que você seja feliz. Gi-yu caiu no choro na mesma hora. Obrigado. Ouvindo a história de Gi-yu, Tae-jun estremeceu um pouco envergonhado. Então é isso. Então o rosto de Tae-jun ficou vermelho e imediatamente ele bateu a cabeça em um poste, sentindo-se muito envergonhado. Gi-yu viu Tae-jun daquele jeito e riu feliz. Tae-jun, você é realmente uma pessoa interessante. Sim, é por isso que eu gosto de você, porque você é sempre honesto com seus sentimentos. Estar com você me deixa incrivelmente feliz. Vendo Gi-yu daquele jeito e ouvindo aquelas palavras, o coração de Tae-jun acelerou e ele se sentiu extremamente feliz. Tae-jun se inclinou e beijou os lábios de Gi-yu incontrolavelmente e quando se separaram, Tae-jun ficou atordoado. Perguntando-se o que tinha acabado de fazer, ele se desculpou apressadamente com Gi-yu. Antes que ele pudesse terminar, Gi-yu ficou na ponta dos pés e retribuiu o beijo. Ei, Tae-jun, fique comigo, hoje tá bom. E então, o que Tae-jun fez na casa de Gi-yu? Acho que todo mundo já sabe, mas bem naquela hora, a voz alta de uma vizinha chamando por Gi-yu assustou os dois dentro da casa. Depois de um tempo, a mulher foi embora e a grande batalha deles continuou. Gi-yu disse que Tae-jun era como um cachorrinho. Ouvindo isso, Tae-jun apenas acelerou. Os dois expressaram seus sentimentos um ao outro. Gi-yu disse que também estava angustiado porque não conseguia se expressar para Tae-jun. E Tae-jun riu alegremente, porque descobriu que não era o único. Yang-yu, de agora em diante, você está sob minha custódia.